Nós só conhecemos Deus, né, porque Ele decidiu revelar-se a nós. As pessoas que não têm essa revelação ficam procurando, né, nos astros, enfim, né, com os seus sentimentos, as suas premonições, né? E essas pessoas elas estão sempre em confusão, porque embora são sensíveis, mas não tem a consistência, né? Uma firmeza daquilo que é o que Deus é pela maneira como Ele fala. A gente tem praticamente duas maneiras, né, de nós conhecermos a Deus, né? O John Stott falava que Deus escreveu 2 livros, o livro das figuras e o livro das palavras. No Salmo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia, né, ele discursa, outro dia, uma noite revela sabedoria, outra noite assim vai, né? Então, de toda maneira, por aquilo que nós vemos na criação, Deus, a gente conhece o caráter de Deus. Só que o livro é o caráter de nós, a majestade de Deus. Só que o livro das palavras é que mostra o seu caráter, a sua maneira, como Deus é íntegro, né, como Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso. Então, o Salmo 19 fala a primeira parte lá sobre a natureza, depois começa lá, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, né? Os preceitos do Senhor são limpos, né? E alegra o coração. E aí vai falando, são mais doces do que o mel, né? Muito mais do que o destilar dos favos. E aí ele termina falando assim, quem pode distinguir os seus próprios erros? Né? Como é quem pode falar assim, os meus erros são esses, são aqueles. Tem muitos erros, pecados nas nossas vidas que nós nem sabemos. Aí ele fala assim, e também da soberba, guarda o teu servo. E aí ele encerra lá assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, o livro das figuras, que é a natureza, a criação, o livro das palavras, que são as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, tudo isso foi dado para que a gente tenha uma palavra agradável, um coração agradável a Deus e que a soberba não se assenhorie, né, de nós, para que nós fiquemos livres, né, de um grande mal. E nós vamos estar agora entrando numa outra dinâmica, né, numa outra parte. A gente falou muito sobre o fim, né, sobre escatologia, sobre Apocalipse, né? E nós vamos gastar um tempo agora falando sobre a cultura do reino de Deus, né? Então nós vamos pegar isso no primeiro sermão de Jesus, que foi o Sermão do Monte, né? Como está escrito de maneira mais explícita, né, no Mateus 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E diz assim, né, a palavra de Deus, não no capítulo 5, mas nos últimos versículos do capítulo 4, só para a gente ver o contexto que esse sermão, né, foi escrito. Antes vamos fazer uma oração, né, que nós estamos falando, mas começar antes da leitura aqui com a oração. Quem pode orar? Ora, Lucas. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado, Pai, por estar mais aqui, presente aqui, para aprender a sua palavra, Pai. Ó, Pai, que o Senhor use aqui teu servo, Pai, para ministrar sobre a tua palavra. Que o Senhor não seja a boca dele que fala, mas a boca do seu doce Espírito que fala através dele, Pai. Ó, Pai, vamos revelar o seu Espírito na palavra, meu Pai, o seu entendimento, venha sendo plantada boa semente em nossos corações, que venha frutificar e dar frutos, ó Pai, pois é isso que diz a sua palavra. Clamamos a ti, ó Senhor. Amém. Amém. Então, versículo 23 do capítulo 4 diz assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, o ambiente era esse, era de cura, de realização, de milagres. As pessoas têm problemas, corriam porque Jesus resolvia os problemas. Elas tinham doenças, Jesus curava as doenças, e as doenças podiam ser tanto espiritual, quanto emocional, como física. Ele curava todos.
E a fama dele ia correndo, e as pessoas iam trazendo, enfim, né? E nesse ambiente é que entra o capítulo 5, que fala assim: vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. O que é curioso aqui, que ao invés dele turbinar, vamos dizer assim, aquele espetáculo, ou aquele, vamos dizer, um culto de cura, né? Ou fazer uma manifestação, uma cruzada de cura, o que ele faz? Ele sobe ao monte. Parece que Jesus faz o contrário do que normalmente se pensa que ele vai fazer. Ao invés dele, ele fala: poxa, está muito bom, né? Nós vamos fazer uma coisa grande aqui, né? Ele sobe ao monte e ele se assenta, e se aproxima os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E aí ele vai começar todo o seu discurso. Ele passou a ensiná-los dizendo, né? Por que ele faz isso? É porque todas aquelas curas são o que? Momentâneas. O nosso problema, o nosso desafio maior não são os problemas instantâneos que nós temos, porque qual que é o maior milagre que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? Dar para ela o quê? Vida eterna. O Lázaro foi ressuscitado, mas o Lázaro está morto. Aquela criança de 12 anos foi ressuscitada, mas ela faleceu. A senhora que tinha hemorragia também foi o quê? Faleceu. Agora, qual que é o diferencial? O diferencial é exatamente, que... Muito obrigado, aqui. O diferencial é aquilo que foi feito para a eternidade, aqueles que creram, como por exemplo lá no caso lá dos 10 leprosos, Então 10 leprosos foram curados, e a Bíblia faz questão de enfatizar que apenas um voltou com um coração grato. Então, na verdade, será que a gente pode afirmar que 10 foram curados, mas um foi curado completamente? Porque o coração nosso é que precisa de cura, e não é um coração de uma enfermidade física, de uma cardiopatia, mas é que o nosso coração, segundo a palavra de Deus, ele é duro e precisa ser colocado nele, que é um coração sensível, um coração de carne. Então Jesus, vendo toda aquela movimentação, em vez dele fazer mais um centro de cura, como existe em muitos lugares que as pessoas vão na expectativa de terem uma cura, Jesus começou a ensinar, e essas palavras dele são eternas, e ele começa falando como que é uma pessoa feliz. Então, o John Stott, ele tem um livro que chama A Contracultura Cristã, Ele está falando que a cultura cristã é contra a cultura do mundo, por isso que ele chama de contracultura. E a gente vai estar colocando aqui como se fosse assim, a cultura do reino, a cultura do cristão, a cultura da igreja, pronto. Então, Jesus vai ensinar dizendo primeiro o que é uma pessoa feliz. E ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então essa primeira parte, que vai até no versículo 12, que ele fala o segredo da pessoa feliz. E se a gente for pensar, de quem Jesus está falando aqui? Na verdade, Jesus daqui está o quê? Falando qual que é o segredo dele. Porque quem é feliz é ele. Ele é o homem feliz. Porque às vezes você pega aqui e fala, bom, aqui ele fala muitas coisas, eu tenho algumas coisas dessa, outras eu não tenho. Então a gente tem sempre a tendência o quê? De nos partir, como fruto do Espírito. Eu tenho isso, mas não tenho aquilo. Não, o fruto é singular, é um fruto só. Obras é plural. As obras da carne são plural, porque já é coisa tudo dividida. Agora o fruto, se a gente tem um Espírito, a gente vai ter o quê? O fruto do Espírito.
Então a gente tem de ver os aspectos do quê? Desse fruto. Da mesma forma, o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que é desse jeito. E Jesus é exatamente o quê? Esse humilde, de espírito. Por quê? Porque sendo ele o Filho único no céu, o único herdeiro de Deus, ele se esvaziou de si mesmo, foi humilde, né, no sentido de entender esse caminho, né, de descer aqui na terra, porque humilde é aquele que desce, ele não precisava mais desce, ele não se aferrou, ele não se apegou à sua condição de Deus, mas se esvaziou de si mesmo, que para assumir a nossa forma, para nos dar vida, para partilhar, e isso para Deus é justiça. A justiça de Deus é uma justiça redentiva, uma justiça que oportuniza. Então ele é esse humilde de espírito, porque eu quero saber qual que é a pessoa, né, que faria isso que Jesus fez. Às vezes você vai num velório, né, e muitas vezes ali é uma pessoa que tem muitos recursos, né, e às vezes tem vários filhos, né? E não é difícil, muitas vezes, passar na cabeça do filho, quando o pai falece, tem muitos recursos, por que o papai teve tantos filhos, não teve às vezes, né, menos filhos, né? Porque a partilha ia sobrar, né, ia sobrar mais. Agora Jesus era o quê? O herdeiro único. E ele o que fez tudo isso para ter com quem o que repartir a sua herança. Por isso nós somos co-herdeiros com ele. E a palavra de Deus fala em Hebreus, né, que porque ele teve essa atitude, Deus colocou nele um espírito, colocou alegria muito mais do que qualquer um outro. É o que ele fala, melhor é dar do que receber, né? Então o reino de Deus é um reino de partilha, e por você partilhar você tem que ser uma pessoa que humilde. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse choro aqui é o choro pelo motivo certo, é aquele que chora a sua limitação, não é aquele que chora o ressentimento porque não está sendo tratado como deveria, mas chora porque, puxa, eu não dou conta de fazer, eu tô vira e mexe, estou caindo no mesmo erro, eu estou caindo no mesmo pecado, né? O choro daquele que está brigando consigo mesmo para se adequar no patamar de Deus. É semelhante àquele que sofre numa academia para disciplinar o seu corpo. Só que esse choro aqui é como Jesus, que chega diante do túmulo lá do seu amigo Lázaro, o que ele faz? Ele chora. Por quê? Porque a morte não é para fazer parte. Se tem uma coisa que deixa a gente inconformado é o quê? A morte. E a Bíblia fala que a morte é um inimigo. Então o choro diante da limitação, aqui fala bem-aventurado, porque aqueles que choram serão consolados. Não é o choro da birra, não é o choro daquele que quer conseguir as coisas de Deus por conta do seu mau comportamento, mas é o choro daquele que entende e fala assim, puxa, eu estou muito aquém daquilo, do lugar onde eu deveria, mas ele não está se martirizando, né? Na realidade, ele está reconhecendo a sua fraqueza diante de Deus, e quando o poder de Deus, ele se faz forte exatamente o quê? Na nossa fraqueza. O choro daquele que confessa, né? Porque se nós confessarmos os nossos pecados, né, a gente, aqui você pode, se confessar um crime, você vai ser julgado por aquele crime, né? Aqui não tem confissão premiada, aqui tem delação premiada. Já no reino de Deus não tem delação premiada. Ele não quer que ninguém delate ninguém, mas que cada um confesse o quê? O seu próprio pecado. Porque quando a gente delata, a gente está muitas vezes o quê? Acusando o outro. Mas na realidade, eu tenho que estar zeloso o quê? É do meu destino eterno. E para isso eu tenho que ficar livre dos meus pecados. E como é que eu fico livre dos meus pecados? É exatamente confessando e me apartando deles. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Essa questão da mansidão é interessante que ele vem logo depois o quê? Do choro. Porque às vezes a pessoa começa a chorar e desse choro vira um ressentimento, a pessoa vai ficando brava, vai ficando nervosa, vai virando uma justiceira, né? Mas a palavra de Deus fala que é bem-aventurado os mansos, aqueles que são disciplinados, e um fruto pacífico de justiça é gerado neles.
de sorte que eles não resolvem as coisas no braço, nem na gritaria, mas aqueles que se confiam, né, completamente nesse Deus. E Jesus é esse manso. Você imagina se um de nós aqui fôssemos Deus, chegássemos à pessoa de Jesus, mas nós somos Deus, nós temos poder, né? Temos poder, pronto. Aí na hora que a gente vê aquelas presepadas do pessoal falando, né, fariseu, a gente ia virar uns Zeus, né, começar a descer raio do céu para consumir as pessoas, né. Bom, aquele lá podia infartar agora, né, aquele lá podia dar um AVC, né. A gente ia começar a querer resolver as coisas, ao invés de mansamente o quê? Nos entregarmos a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui não fala bem-aventurado os justiceiros. Bem-aventurado aqueles que anseiam pela justiça. Porque nós não somos quem vai exercer essa justiça assim, no sentido de justiçar outros. Porque nós também estamos entre aqueles o que são pecadores, certo? Então, como é que um pecador pode, né, como é que alguém que tem uma trave no olho pode querer tirar um cisco do olho do outro, né? Então, na verdade, a gente pode, Deus podia ter, por que é tão difícil ter um governo justo? E não tem. Por que é tão difícil ter uma realidade de justiça numa empresa? Por que é tão difícil você ter uma família onde existe a participação de todas, o que com a justa operação de cada parte? A palavra de Deus fala que aquele que tem sede e fome, quer dizer, aquele que não fala, sabe uma coisa? O mundo é assim mesmo, eu vou entrar no esquema, tá certo? Todo mundo faz. Não, esse cara continua, essa pessoa continua o quê? Ansiando por justiça. A palavra de Deus fala que ela vai ser o quê? Farta. Ela vai ser suprida. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está vendo que ele associa com a justiça logo em seguida? Porque quando fala de justiça, fala que ele é injusto, né? Tomara que Deus dê o que ele merece, né? Só que aqui em seguida ele fala misericórdia. Você olha para a pessoa, ó Jesus, tem fome e sede de justiça. Senhor, ele não sabe o que está fazendo, perdoa ele. E o que a gente pensa? O Senhor ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Faz ele sentir na pele, né? Então a misericórdia com a justiça, a pessoa tem sede de justiça, mas ela quer ser a mão de Deus. Ó Deus, é ali que o Senhor tem de desferir a sua ira, né? Não, mas a pessoa misericordiosa, ela tem sede de justiça, mas ao mesmo tempo, ela entende o que? A condição. É como o pai que se compadece do filho quando vê o filho que é na dificuldade, porque o filho não está dando conta de fazer o que? O melhor. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão. Aquele que tem segunda intenção, terceira intenção, quarta intenção, aquele que tem outra coisa, aquele que faz esquema. Uma coisa abominável para Jesus é aquele que faz negócios com a piedade. Aquele que acha que a vida piedosa é fonte de lucro. E ele fala que fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque às vezes tem a pessoa que é piedosa, tem cara de piedoso, né? Aquela cara meio barroca, né? Aquele santo meio barroco, né? Que você olha para ele dá até medo. O que tem lá dentro, né? Porque a aparência é como se fosse, né? Tem até um ditado, né? Que fala assim, santo do pau oco, né? Porque a aparência é de uma coisa, mas na verdade, né, existe muita coisa ruim, né, ali dentro. E o limpo de coração é a pessoa totalmente clara nos seus propósitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É um fazedor de paz. É diferente de um pacífico. Um pacífico, ele se omite. Um pacificador pula para dentro da guerra, mas ele não está ali por conta de motivos particulares dele, ele não está ali para benefício próprio dele, ele está ali por quê? Porque ele está vendo que ele tem que participar para que a justiça seja feita ali, porque o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Não tem jeito de ter paz se não houver justiça, e não tem jeito de ter alegria se não houver
Paz. Então o reino primeiramente o quê? Justiça. Aí paz. E um pacificador então é uma pessoa que luta pela justiça. Mas não é que ele monta um partido, não é isso. Porque Deus não é Deus dos partidos, Deus é Deus do inteiro. Uma coisa partida, uma casa partida, uma casa dividida, ela não subsiste. Então o posicionamento do cristão tem que ser um posicionamento que contempla o que? Todos. Jesus tratava com pobres e tratava com ricos. E Jesus ensinava, mas ele não entrava no mérito. Por exemplo, uma vez um sujeito falou assim: Senhor, fala para o meu irmão repartir comigo a herança dele. E foi aí, quem colocou eu como... Mas ele passa a ensinar. Olha, a vida de uma pessoa não consiste na riqueza que ela tem. E aí conta a história de um sujeito que tinha colhido muito, construiu celeiros e achou que estava arrumado para muitos anos. E naquela noite, a alma dele foi pedida. E a pergunta era: para quem vai ficar isso tudo? E Jesus fala assim que ele ensina que a gente tem de juntar o quê? Tesouros no céu e não na terra, onde a traça come, onde a ferrugem corrói e aonde os ladrões roubam. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não é o cara que é perseguido pela justiça, não. Que às vezes o cara acha que a polícia está atrás dele e fala: sou bem-aventurado, né? Não, você é bem-aventurado? Não, você é um bandido mesmo, a polícia tem que pegar você. Mas é por ser justo, porque às vezes quando você está num ambiente e você começa a ser justo, as pessoas dos esquemas acham ruim com você. Porque você não participa dos esquemas, porque você lembra ela que ela não é justa, e isso irrita ela profundamente. Então muitas vezes as pessoas são justas, tem sempre querendo jogar lama na pessoa, para mostrar: não, está tudo igual. Mas, então, perseguido por causa da justiça, bem-aventurado aquele que é perseguido por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, por causa de Jesus, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus fala que seguir a Ele vai trazer o quê? Injúria. Se trataram Jesus da maneira como trataram Ele, como é que vão tratar quem segue Ele? Ultimamente a igreja tem ficado muito simpática com relação ao mundo, porque a igreja tem assumido muita postura o que é semelhante do mundo. Muitas vezes as pregações não são as pregações do arrependimento, mas são as pregações que turbinam ainda mais a ganância que existe no coração de cada um. Como se o mais importante não fosse o perdão dos pecados, mas fosse a gente se dar bem aqui nessa terra. E se a gente se dá bem ou se dá mal aqui nessa terra, isso não é o mais importante. O mais importante é se você é de Deus ou se você não é. Porque as circunstâncias, elas podem mudar. A vida para o cristão aqui no Brasil é de uma maneira. Às vezes num país que é fechado para o evangelho é de outra maneira. Num país que está passando por um terremoto, por fome, é de outra maneira ainda. E o que importa é que a pessoa seja o quê? Achada fiel. E o que é fiel? Seguindo a Jesus. E se for necessário selar isso com a vida, faz parte. Ser fiel, o quê? Até a morte. Como é que um justo, como é que um cristão vence o diabo? Como é que ele vence? É com a morte dele. Não é só na hora que morre, mas é que se precisar morrer, ele morre. Ah, mas perdeu. Não perdeu, não. Ele entra agora o quê? Na glória do Senhor. Ele entra num lugar onde Satanás nunca mais vai poder entrar desde que ele foi expulso dos céus. Quando Jesus chegou lá em Apocalipse 12 conta, quando ele chegou lá, assunto, né, porque a gente fala da nascimento de Jesus, da morte e ressurreição, mas se fala pouco sobre a ascensão de Jesus.
E tem alguns lugares em Efésios, lá em Apocalipse também fala, que quando ele chegou no céu, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão e os seus seguidores, os seus anjos. E não se achou mais lugar para eles no céu. E eles foram expulsos dos céus e caíram na terra cheio de fúria, porque eles sabem o quê? Que a sentença sobre eles não pode ser mudada, eles têm pouco tempo. Agora uma pessoa que morre, não é? Como é que foi com aquele ladrão, que era ladrão que se converteu na cruz? Hoje mesmo, você vai estar comigo o quê? No paraíso, tá certo? Então a gente tem de fazer esse exercício, não que agora nós vamos ser pessoas que é suicida, nada disso. A vida é de Deus. É como Paulo o apóstolo fala, olha, eu não sei o que é melhor, se é partir e estar com Cristo, ou se continuar aqui. Estar com Cristo é muito melhor, porque não tem esses sofrimentos daqui. Só que se eu for estar com Cristo, eu não posso mais trabalhar aqui. E se eu não posso trabalhar aqui, eu não posso dar fruto para Cristo. Então, eu fico nessa divisão. E aí ele fala, então eu vou ficar. Não é? Como se ele pudesse resolver, não pode resolver nada, né? Mas ele está colocando as possibilidades. A Bíblia fala que para o Senhor, aos olhos do Senhor, preciosas são o quê? A morte dos seus santos. É preciosa diante do Senhor a morte do justo. Por quê? Porque ele descansa das suas obras e ele entra o quê? Num estado de alegria, de refrigério. Né? Agora, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque a morte é o fim das possibilidades. Nós podemos tomar postura, decisões, mudar de lado até a morte. Depois da morte, não há mais essa possibilidade. Então nós não podemos ficar postergando aquilo que tem de ser feito. Então Jesus fala assim, olha, os profetas eles foram perseguidos. Por quê? Porque eles falavam a palavra de Deus no mundo que jaz no maligno. Esse mundo não tem mais, o príncipe desse mundo não é mais Satanás, porque ele já foi julgado, ele não é o principal. O principal é Jesus. Mas ele é o Deus desse século. Por quê? Porque as pessoas estão com o entendimento obscurecido por conta da vaidade que elas vivem. Então, Deus é o Deus o quê? De toda a eternidade. Mas da circunstância atual, as pessoas cultuam o quê? O vaidoso, aquele que promete os reinos desse mundo, se tão somente prostrado que ele for adorado. Mas Jesus nos ensina o quê? Adorar somente a Deus. Aqui ele fala para Satanás, está escrito, adora a Deus. Sai daqui, Satanás. E Jesus continua no seu discurso dizendo assim, vocês são o sal da terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então são duas figuras que Jesus usa com muito significado. Ele fala que nesse mundo de escuridão, os filhos, os seguidores dele são o quê? A luz. Nesse mundo insonso, que está em passos largos para a podridão, os filhos dele são o quê? Sal. O sal é o que tempera. Não é o que aparece. Se aparecer é porque está demais. Ninguém chama ninguém na sua casa para comer sal. Vamos lá comer sal? Não. Nós vamos comer pizza, nós vamos comer churrasco, nós vamos comer alguma coisa. Se faltar o sal, não vai estar bom. Mas não é, vamos comer sal. A gente usa assim, ó, você conheceu uma pessoa, você tem de comer um saco de sal junto. Mas não é que você não abrir um saco de sal e vai ficar comendo, vai morrer infartado, não é assim que vai, né?
Mas é porque é tanta coisa que vai passar junto, que no final foi embora o quê? O saco de sal. Mas a palavra de Deus fala que nós somos o sal. Então, se nós estamos num trabalho, nossa, esse trabalho aqui está insonso, né? Não tem, está ruim. Quem que é o responsável? Nós. Porque quem devia temperar aquilo lá somos nós. Se nós pertencemos a comunidade, a comunidade está ruim, quem que é o responsável? A gente. Porque quem devia colocar aquilo de uma maneira boa, somos nós. A Bíblia fala que se nós perdermos o nosso sabor, nós vamos ser pisoteados pelos outros. E eu acho mais curioso que ele não fala assim, ó, eu vou dar aqui 5 passos para você ser o sal. Não, ele não fala isso. Ele já fala assim, vocês são. Por quê? Porque você está escutando ele. Se você escuta Jesus, você é o sal da terra. Pode até perder o sabor. E aí você não vai prestar para mais nada. Mas você já é. Não é que você tem que formar em alguma coisa para ser alguma. Você é por quê? Porque simplesmente por estar o quê? Ouvindo o Senhor Jesus. Vós sois a luz do mundo. Nossa, eu estou trabalhando num lugar tão escuro, está faltando luz. O que você está fazendo lá então? Está conversando. Quem está conversando lá? Não, mas o pessoal lá é chato com força. Pois é. Então quem sabe que não tinha outra pessoa melhor do que a gente para ser colocada ali para ver o que se muda aquele ambiente. Porque aquelas pessoas estão acostumadas com uma maneira de agir. E nós somos chamados para agir o quê? Diferente. E aqui fala que a gente tem de brilhar a nossa luz diante dos homens. Agora, aqui que é a dinâmica interessante. Não é que você tem de fazer coisa para aparecer. As boas obras aparecem e quem vai ser glorificado não é você não, quem vai ser glorificado é Deus. Porque a pessoa vai falar assim, isso não é coisa de gente, isso é coisa de Deus. Graças a Deus que existe a pessoa aqui. Porque todo ser humano que é glorificado, né? Ele não suporta, ele não foi feito para isso. Por que que os ídolos se arrebentam todos? Geralmente tem problemas emocionais, drogas, morte. Eles não foram feitos para serem adorados. Todos nós somos feitos para adorar a Deus. Deus, ele dá conta de ser adorado. Ele é Deus, nós não somos. Então, se nós começarmos a receber louvor das pessoas, o que vai acontecendo? O sujeito vai inchando, e ele vai o quê? Ser totalmente destruído. É só pegar os ícones dos maus comportamentos aí, esses grandes líderes mundiais, né? Júlio César, Nero, Hitler, não vamos falar dos atuais, não, senão vai dar problema para nós, mas vamos sim, né? O Calígula, né? Então, os lá longe, né? Que não pode alcançar nós, porque a gente começar a falar agora, né? A gente pode ser até injusto, ou então a gente pode arrumar um problema mais sério, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o seu bom procedimento, a sua boa obra, e glorifiquem o quê? Ao vosso Pai que está no céu. Então, nós vamos fazer só o encerramento desse ponto aqui, até por conta do nosso tempo, né, que a gente está fazendo vídeos a cada 30 minutos, né? E se você tem acompanhado aí no vídeo, né, se você puder se inscrever no nosso canal, compartilhar, seria muito interessante, nós ficamos muito gratos. O nosso objetivo é que a palavra de Deus, ela seja partilhada. Amém.